Greve. Eu particularmente sou servidor público, não sou muito favorável à greve, porque eu acredito que a greve não é o único meio, como alguns dizem, de exigir alguma coisa. Eu não estou aqui questionando se ela é ou não um direito do servidor público. Ela é um direito do servidor público, já previsto na Constituição Federal de 1988, mas eu creio também que o uso atualmente das redes sociais é um instrumento, uma arma para você começar a chuchar, como se diz no meio presidiário, a chuchar os políticos, porque tem político, a maioria, detesta as redes sociais quando algum servidor vai falar sobre a sua situação, a situação da sua classe. Tá? Então, chega a época de eleição, como essa agora de 2020, e mais para frente a de 2022, um montão de políticos chega na sua casa prometendo isso, isso, isso e aquilo. De certa forma, o povo também tem uma parcela de culpa sobre a situação de penúria ou de dificuldade em que se encontra. Por quê? Infelizmente, como dizia uma professora minha de história no ensino médio, o povo é que nem aquela mulher que ela sabe que o sujeito está mentindo, mas ela quer ouvir aquela mentira do meu amor, eu te amo, I love you, ui, ui. Tá? Então é o seguinte, o povo, de certa forma, tem um vírusinho, um bichinho da corrupção em si. Vou dizer uma coisa para vocês, certa vez, eu que pretendo sair da vereadora esse ano, se Deus quiser, se tudo der certo, por diversas vezes cheguei a ex-alunos meus dizendo que ia sair vereador. Aí o aluno me pergunta assim, um aluno de 20 e poucos anos já, ex-aluno de 20 e poucos anos já, rapazes e moças, o que você vai fazer para mim? E eu respondo aquilo que deve ser respondido. Eu não vou fazer para você. Tá? Eu vou fazer projetos principalmente para o bairro onde eu moro, para desenvolver o bairro onde eu moro. Tá? O que o bairro precisa? É por isso que o vereador tem que andar no meio do povo para saber o que o povo precisa. Tá? Então a corrupção está também no meio do povo. Tá? É por isso que eu digo que de certa forma, ou de certa forma não, o povo também tem uma parcela de culpa pelo que acontece. Em vez de escolher políticos ou candidatos que têm boa intenção, são poucos, infelizmente são poucos, porque a maioria dos políticos realmente são corruptos, tá? Isso tem que concordar. Eles procuram, em vez de procurar candidatos que têm boas intenções, procuram justamente aqueles que ficam prometendo coisas que nem vão cumprir. Primeira coisa, vereador não tem que dar emprego para ninguém. Isso não é função de vereador. Tá? Vereador não tem que dar cargo para ninguém em gabinete. Não é função. Vereador não tem que dar cesta básica. Tá? Tem uns que dão tal por dó, então, ou para serem eleitos lá na frente, para serem lembrados. Tá? Então é o seguinte, o vereador tem que fazer projetos para aquelas pessoas com quem ele convive, que são próximas a ele. Quando eu digo próximas, por exemplo, do seu bairro, eu estou focando aqui a questão do vereador, do seu bairro. Tá? O que o seu bairro precisa, o que os bairros adjacentes precisam. Tá? Então isso o vereador vai poder fazer ou não, projetos para desenvolver o seu bairro. Tá? Então, o que acontece? As pessoas votam no desespero em querer casa, emprego, isso ou aquilo, e acaba votando em qualquer um, e na maioria das vezes, em se tratando de Brasil, o povo acaba se dando mal. O sofrimento do povo hoje no Brasil tem uma parcela de culpa do próprio povo. E infelizmente há pessoas a quem interessa não discutir política, porque não discutindo política, o povo fica menos conhecedor do seu meio político. Tá? Mesmo porque os políticos de hoje não têm a pretensão de
exercer a política no sentido antigo, que era, no sentido grego, que era a questão do bem comum, tá? Ver o bem comum. Então os políticos hoje têm a intenção, a maioria deles, tem a intenção, a cabeça, o pensamento da política moderna, tá? O exercício do poder. Então eu posso fazer aquilo, eu quero ver pessoas dependendo de mim, para eu poder dizer na campanha eleitoral que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e o povo que já quer ouvir mentiras, tá, vai e acredita e acaba se dando mal. Tá? Depois eu volto.